Olá a todos do canal, eu me chamo Rita, tenho 67 anos e esse relato se passou em Guaramiranga, no Ceará, no final da década de 70. Bem, este relato não se trata do predador ou alien, mas algo muito mais aterrorizante e real. Não é qualquer um que consegue ouvir esse relato e não ter pesadelos. Então, se você for desses, eu recomendo sair agora desse vídeo. Bem, na década de 70, em Guaramiranga, no Ceará, a cidade não passava de 3.000 habitantes e apesar de ficar no Ceará, a cidade é fria. Tem uma atmosfera pesada com uma densa neblina e é chuva praticamente todos os dias. Tem lindas serras, matas e belos rios. Mas o clima lá é muito tenso. Uma atmosfera pesada e muitas coisas estranhas acontecem lá até os dias de hoje. E quem conhece Guaramiranga sabe que não estou mentindo. Bem, em 1970, eu com apenas 14 anos, havia me casado com um homem de 45. E por mais que pareça absurdo, naquela época isso acontecia com frequência. Ainda mais em interiores. Bom, eu nem preciso dizer que eu fui casada contra a minha própria vontade. E esse homem, que chamarei aqui de Zé, pois eu nem quero citar o verdadeiro nome do infeliz, ele era o melhor marido do mundo na frente dos outros e também na igreja. Mas em casa, ele era um monstro. Me maltratava e fazia coisas contra a minha própria vontade. Bem, eu trabalhava como costureira, mas trabalhava em casa. Eu aprendi esse ofício com a minha mãe, e as pessoas levavam as suas roupas e eu arrumava, e assim eu conseguia uma pequena renda para comprar comida para casa, pois o Zé, ele gastava todo o seu dinheiro nas noitadas, e voltava alcoolizado para casa e descontava sua raiva em mim. Enfim, eu não quero enfatizar esse sujeito. Certo dia, uma moça levou várias peças de roupas para que eu arrumasse. Ela não teve dinheiro para pagar naquele momento, mas prometeu que assim que o seu marido recebesse, ela acertaria comigo. O Zé ficou sabendo e sempre me perguntava quando essa moça pagaria, pois ele precisava do dinheiro. Bem, a moça tinha fama de ser caloteira, mas eu não sabia. Então, o Zé, ele foi até a casa dela cobrar, e conta a moça que ele chegou bancando um valentão com ela, mas o marido dela logo chegou de surpresa, e ele mudou da água para o vinho. Virou um doce de pessoa. Então, o marido da moça, ficando sabendo da dívida, ele disse que pagaria a dívida, mas nunca mais queria ver a cara do Zé. Então ele disse: "Tá vendo aquele burrinho ali amarrado? Leve, ele é seu. Vale mais do que a minha esposa te deve. Pega e vai calado. Se você der um pio ou olhar para trás, eu te mato." O Zé, ele bambeou das pernas, começou a tremer de medo. Foi lá, pegou o burrinho e foi embora sem olhar para trás e sem dar um pio. Enquanto o marido da caloteira o encarava segurando a peixeira. Ele veio vermelho de raiva montado no burrinho. E quando chegou em casa, ele me agrediu e descontou toda a raiva em mim com socos e chutes. Dizia que foi tudo culpa minha por trabalhar fiado para aquela vigarista. Bem, lembrando, eu tinha apenas 14 anos. Então eu fiquei ali na sala chorando baixinho, até que ouvi uma voz lá fora chamar: "Zé, ô Zé, deixa eu entrar." Quando eu lembro dessa voz, até hoje eu me arrepio toda. Nós morávamos um pouco afastado da cidade e na nossa rua era tudo terra.
e só havia mato e não possuía iluminação. E só tínhamos um vizinho, que era um casal de idosos que morava a uns 500 metros dali. Eu, com muito medo, eu não abri a porta. Eu fui até o quarto, enquanto Zé dormia na rede. Então eu disse que tinha alguém lá fora o chamando. Ele se levantou, abriu a porta e não viu ninguém. Estava somente o burrinho no terreiro, perto do cercado. Então, ele já entrou furioso achando que eu estava mentindo. Mas antes dele falar qualquer coisa, a voz disse: "Ô Zé, venha cá." Eu gelei, porque eu sabia que não era nada desse mundo. Até porque a voz era rouca e parecia de alguém velho. Ele foi até a cerca de arame, olhou para a rua de um canto a outro. A rua era iluminada apenas pela luz do luar. Porém, ele não viu ninguém, mas ouviu aquele relincho característico de burro. E eu presenciei o burro dando um coice no Zé e o atirando com muita força no arame farpado, de modo que derrubou a cerca e ele ficou todo enganchado. Eu dei um grito com o que vi. Fiquei estática, ali parada. Então, o burro caminhou na direção do Zé e começou a pisoteá-lo enquanto relinchava. Mas era um relincho que parecia mais uma gargalhada. Com muito medo, eu me tranquei em casa e só me lembro que no dia seguinte, algumas pessoas que passavam por ali bem cedo, elas viram o corpo do Zé e chamaram a polícia. A polícia me interrogou. Eu falei que eu não interferia nos assuntos do Zé e que apenas eu escutei alguém o chamar e em seguida escutei um barulho de briga. Mas eu estava com tanto medo que eu me tranquei em casa e não saí lá fora. Mas além disso, eu não vi mais nada. O caso ficou por isso mesmo, e eu queria acreditar que tudo foi a minha imaginação, que o burro atacou o Zé simplesmente porque o animal é irracional. Mas comigo, o burro se mostrava sereno. Mas eu pretendia o vendê-lo na cidade, porque agora eu precisava de dinheiro porque eu morava sozinha naquele barraco. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e um casal logo se interessou pelo burro. Eles disseram que o burrinho era ideal para transportar sacos de milho da roça até a cidade. Eles me pagaram um bom dinheiro, então eu comprei mantimentos e voltei para casa. Voltei toda feliz. No dia seguinte, eu acordo e vejo o burrinho no meu terreiro. O burro, ele é um animal inteligente, então eu logo pensei que o danado havia fugido e voltado para casa. Até porque ele estava com 2 cestos de milho. Então eu deixei os cestos em casa e fui com o burrinho até a cidade tentar encontrar o casal. Afinal, eu não sabia onde eles moravam. Chegando lá, eu perguntei na feira se alguém sabia do paradeiro daquele casal e dei as características. Então, um senhor que tinha uma barraca de queijo, ele disse algo que me arrepiou inteira. "Ó, minha filha, nem te conto. Aquele casal que comprou o burro de você, eles têm uma roça perto do meu sítio. Alguém entrou lá ontem à noite e mataram os 2 de forma brutal. Ninguém sabe o que foi não. Só encontraram pegadas de cascos no terreiro. Mas provavelmente é desse burro aí. Ele deve ter se assustado com a cena e fugido para sua casa. É melhor você ficar e cuidar do bichinho, que deve estar muito assustado." Após ouvir esse relato, eu voltei para casa. Eu estava arrepiada e muito pensativa. E eu ia pela estradinha deserta, puxando o burrinho, porque ele não aceitava que ninguém montasse nele.
pois sempre que alguém o montava, ele empacava. Bem, chegamos em certo ponto da estrada e ele simplesmente empacou. Eu tentei puxá-lo, mas não tinha nada nesse mundo que fazia o burro andar. Então, logo mais à frente eu vi dois homens se aproximarem. E eu era muito inocente e pedi ajuda aos homens. Na verdade, eles já vieram na minha direção. Um deles falou para eu calar a boca ou me mataria. O outro me puxou pelo braço. Eu gritei e tentei me soltar, mas recebi um soco forte e fui puxada para dentro do matagal ali perto. Eles começaram a rasgarem as minhas roupas e se despirem. O lugar era ermo e ninguém passava por ali, e muito menos naquele ponto do matagal. Mas antes que eles fizessem alguma coisa, eu ouvi aquele relincho sinistro e o burro veio numa velocidade e arrancou o braço de um deles com apenas uma mordida. Foi tudo muito rápido. Eu me lembro do outro correr com as calças arriadas. Então, o burro, ele falou algo para ele com uma voz grossa, de arrepiar todos os pelos do corpo. Eu não me lembro o que o burro falou, mas me lembro de um forte vento que derrubou o homem, e algo invisível arrastava o homem até o burro. O burro deu aquele relincho novamente, pegou o homem pelo pescoço com os dentes e ficou sacudindo ele até arrancar a sua cabeça. E depois, ele foi andando lentamente até o outro homem que estava sem o braço. O homem gritava por Deus, mas ele morreu antes mesmo do burro chegar até ele. E por incrível que pareça, eu me sentia salva e segura, pois o meu medo era daqueles homens. Pois se o burro quisesse fazer algo comigo, oportunidade foi o que não faltou. Então, com uma voz serena, o burro disse: "Vamos embora, criança. A partir de hoje, você é minha propriedade e ninguém te fará mal." No começo, eu tinha muito medo, mas o burro sempre dormia do lado de fora da casa. Ele ficava ali no terreiro olhando a rua. Na verdade, ele nunca dormia. Apenas deitava com as patas da frente cruzadas e raramente ele falava comigo. Mas quando falava era muito breve e objetivo, e no máximo uma ou duas palavras. Às vezes ele dizia: "Vá" ou "Fique." E também, às vezes ele desaparecia por alguns dias e depois retornava. Ele sempre trazia comida para mim, como frutas, sacos de arroz, fubá, milho e mandioca. Obviamente que tudo era roubado. Porém, eu não perguntava nada e só agradecia. Na cidade, as pessoas comentavam de sitiantes que eram achados mortos de forma misteriosa, e eu sabia que tinha algo a ver com o burro, mas também fingia estar surpresa e não saber de nada. Bem, enquanto eu fingia não saber de nada, o burro fingia acreditar. O burro, às vezes, ele dizia: "Pegue a pá." E sem questionar eu fazia. Então ele dizia: "Vamos." E em um determinado ponto, geralmente em matas e embaixo de alguma árvore, ele marcava o lugar com a pata e em seguida dizia: "Cave." E para minha surpresa, depois de algum tempo cavando, eu sempre achava algo valioso, como botija com ouro, ou até mesmo com objetos valiosos, como anéis de ouro, brinco com pedras preciosas e pulseiras de prata. Alguns meses depois, ele disse para segui-lo. Andamos bastante até chegar em um sítio muito bonito, e aparentemente não havia ninguém na propriedade. Eu perguntei ele de quem era aquele sítio, e o burro disse: "Agora é seu." Bem, moramos por muito tempo naquele sítio, e vez ou outra aparecia algum invasor,
e o infeliz não sobrevivia para contar história. O burrinho só comia carne, e o mais estranho, ele nunca dormia, e parecia me proteger de algo o tempo todo. E também, ele nunca entrava em casa, e era muito comum eu acordar de madrugada com seus relinchos assustadores. E o maior diálogo que ele teve comigo foi quando eu conheci um rapaz na cidade. Bem, o rapaz estava interessado em mim. Então eu disse que pensaria no assunto, e se eu retornasse no dia seguinte, eu namoraria com ele. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o burro e perguntei se eu poderia namorar o rapaz. Então, o burro disse que não. Eu, decepcionada, perguntei por que não. E ele disse: porque se você trazê-lo pra cá, eu terei que matá-lo. O meu medo daquele animal havia retornado. Eu me lembrei da primeira vez que ele disse que eu era a sua propriedade, e de fato, era isso que estava acontecendo. Eu tive uma vida farta e nunca me faltou nada. Mas eu sabia que de alguma forma tudo aquilo era ilícito. Então, aos 18 anos, eu finalmente tomei coragem. E enquanto eu voltava da cidade com o burro, eu perguntei quem ele era. E geralmente eu sempre ia e voltava cantando, pois era inútil falar com ele, pois ele sempre me ignorava. E vez ou outra, ele falava breves palavras quando achava conveniente. Mas naquele fim de tarde, eu perguntei quem ele era, e ele respondeu: "Está livre, Rita." E parou no meio do caminho. Bem, eu havia entendido o que ele queria. E com lágrimas nos olhos, eu falei obrigada. Tentei abraçá-lo, mas ele disse: "Não faça isso. Vá." Então, eu andei uns 20 passos, e quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Eu estava triste, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Então, quase um ano depois, eu fui até aquela mulher que o marido dela deu o burrinho para o meu marido como pagamento da dívida. E perguntei à caloteira sobre a origem do animal. Ela custou se lembrar, até que se lembrou um pouco e disse que o burrinho nem do seu marido era, que ele costumava ficar zanzando pela rua e às vezes ficava no terreiro da casa dela, mas ninguém o domava. E por coincidência, naquele dia que o meu marido foi cobrá-la, o animal estava ali no terreiro. Então, o marido dela falou para o Zé para levá-lo, achando que o animal o atacaria e talvez até o matasse, pois o bicho era muito bravo com todo mundo. Mas para a surpresa de todos, o burro, ele simplesmente foi tranquilo com o Zé. Bem, isso era tudo o que ela sabia, mas eu não desisti de investigar. E tempos depois, eu encontrei um senhor que sabia de toda a história. Ele era um senhor bem idoso, e ele me disse que o burro era um animal de sacrifício. Ele foi comprado por uma família de religião judaica para ser sacrificado, pois a filha deles estava sendo atormentada por espíritos. Então, eles fizeram algum tipo de rito para transferir o mal da menina para o burro, e em seguida cortar a cabeça do animal com um machado. Mas assim que aquilo foi transferido para o burro, o animal conseguiu escapar para as matas. O pai da menina e mais 2 homens foram nas matas atrás do animal, mas nunca retornaram. E depois, a família da menina, incluindo a mesma, eles foram mortos de forma misteriosa. E semanas depois, o burro apareceu no povoado, mas as pessoas tinham medo dele, pois acreditavam que o burro estava possuído por algo. Bem, Fael, eu me mudei para Fortaleza pouco tempo depois. Eu me casei com um bom homem,
tenho 4 filhos e hoje eu resolvi trazer essa história para o canal. Acredito que até os dias de hoje o burrinho deve estar perambulando por Guaramiranga. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro e essa história se passa no início dos anos 1990. Eu tinha 21 anos e começava a minha nova vida como estudante universitário. E foi um momento emocionante estar longe de casa pela primeira vez. E o meu melhor amigo e eu nos comprometemos com a Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio, no Paraná. Estávamos prontos para festejar como se não existisse amanhã. Não éramos os mais inteligentes, só estávamos indo para a faculdade porque era isso que a nossa família esperava de nós. Então, Faculdade Dom Bosco era a escolha perfeita. No campus da faculdade, optamos por ficar em um quarto quadruplo, o que significava que teríamos outros 2 companheiros de quarto. Ambos eram aleatórios, e isso foi antes das pessoas terem telefones celulares. Então, era comum ter um entregador de recados, que por alguns cruzeiros eles entregavam qualquer recado escrito ou falado para qualquer pessoa do campus. Ali existiam várias lendas naquela época, e todos acreditavam nas lendas que eram ditas naquele ano. Principalmente a lenda da Kombi dos palhaços, a loira do banheiro, o punhal que vinha no pescoço do Fofão e a boneca amaldiçoada da Xuxa. Nos reuníamos à noite para contar lendas urbanas e aquilo era muito legal. Bem, o meu amigo Pedro e eu montamos o nosso quarto e o nosso primeiro colega de quarto, que se chamava André, se juntou a nós naquele dia e todos nós convivíamos muito bem. Ele era de uma cidade muito pequena no oeste do Paraná e, embora tivéssemos vidas quase completamente diferentes, ele era alguém que você poderia confiar. No dia seguinte, o nosso outro colega de quarto, que se chamava João, ele veio e todos nós nos tornamos amigos. Bem, a história, ela gira em torno do André e do Pedro, então eu vou me concentrar neles. Ao longo do semestre, o meu melhor amigo da faculdade, o Pedro, passamos a andar muito com o André. Então nos tornamos um trio e saíamos juntos o tempo todo, e nós tínhamos até os mesmos amigos em comum. Nós realmente gastávamos todo o nosso tempo livre uns com os outros, e as coisas continuaram incríveis nos 2 semestres do nosso primeiro ano. E realmente planejávamos passar as férias juntos. O meu amigo Pedro e eu ficamos tão intrigados com as histórias sobrenaturais do André, e as suas histórias eram sobre a floresta aos arredores da sua cidade natal, Guaíra. Então, todos concordamos em visitá-lo por uma semana e ficaríamos em sua casa com a sua família. Quando chegou a sexta-feira, arrumamos as nossas coisas. Pedro, André e eu viajávamos aproximadamente 3 horas até Guaíra. Seguíamos viagem numa noite de sexta-feira de lua cheia. E quando parávamos para abastecer ou ir ao banheiro nessas pequenas cidades, nos sentíamos como se estivéssemos em locais abandonados, pois nunca vi tão pouca gente e tão pouca urbanização. Foi realmente estranho. Chegamos na casa do André na hora do jantar. E quando digo que essa cidade era pequena, eu estou falando sério. Quem conhece Guaíra sabe que leva cerca de 25 minutos de carro da sua casa para chegar ao centro da cidade, onde ficavam todas as lojas e também os restaurantes. Por outro lado, foi uma viagem muito relaxante.
3 dias depois da nossa estada de 7 dias, o André queria nos levar para uma caminhada pelas trilhas da floresta que levava a cachoeiras e a grutas. E eu fiquei muito animado, porque eu gosto de andar ao ar livre e realmente eu queria abraçar a natureza. Começamos a nossa caminhada por volta das 9 horas. Eu planejei almoçar por volta das 11 e voltar para sua casa por volta das 5, a tempo do jantar e também antes que começasse a escurecer. No meio da caminhada, um pouco depois de almoçarmos, avistei uma placa de entrada com algumas informações sobre o lugar. Não me lembro de tudo que estava escrito na placa, mas dizia que a floresta não era um lugar seguro. Bem, naquele ponto, estávamos no meio do que parecia ser lugar nenhum. Perguntei ao André sobre isso e ele nos disse que havia uma casa lá dentro da floresta, a qual todos sabiam que deveriam ficar longe, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali. E dizia a lenda que a família que habitava aquela casa se transformavam em bichos. E durante as noites de lua cheia, eles caçavam pela floresta. O André nos disse que o local onde passamos se transformou em um parque florestal, portanto, ninguém poderia morar lá. Mas essa família estava ali há tanto tempo, que depois de recusar se mudar várias vezes, a prefeitura simplesmente desistiu e deixaram eles se virarem por ali mesmo. Isso foi tão intrigante para mim que eu realmente queria ver a casa. O meu amigo vivia nos dizendo que era perigoso, porque era propriedade ditamente assombrada, e eles poderiam nos atacar se nos vissem. A maneira como ele estava nos contando isso parecia um pouco exagerado, como se ele realmente não quisesse caminhar até lá. Bem, eu insisti e finalmente o convencemos a nos levar até a casa. Tínhamos caminhado por cerca de 25 minutos, quando notamos uma clareira no meio das árvores. O Pedro, como sempre, estava tranquilo. André nos disse que se virmos a casa, pararíamos, porque a casa estava no ponto mais alto da floresta. Lá de cima, era possível ver qualquer estrada, em qualquer direção, e era muito perigoso se fôssemos vistos. Começamos a sussurrar e a andar mais devagar, esperando a casa aparecer. E de repente, ouvimos um gritinho, como uma criança quando está brincando ou feliz. Nos congelamos e começamos a nos aproximar do barulho. E logo vimos uma velha casa rústica que parecia abandonada, com ferramentas de metal enferrujadas e rodas no terreiro da frente. E então, vimos um garotinho correndo em círculo. Ele estava rindo. O observamos por cerca de 5 minutos e notamos que o menino não estava brincando com mais ninguém. Era estranho que ele estivesse rodando sozinho por tanto tempo. Pedro queria se aproximar, mas mesmo nessa ocasião eu senti medo. André nos disse que era muito perigoso chegar mais perto e que deveríamos começar a voltar naquele momento, pois era por volta das 15 horas e precisávamos cumprir o horário. Pedro não cedeu. Ele disse que queria ver se outras pessoas estavam na propriedade e o que estavam fazendo. Concordamos em ficar à distância, mas nos movemos para o lado para ver todos os lados da casa e, com sorte, ver se havia outras pessoas. E foi quando notamos um homem alto e pesado saindo por uma porta lateral e gritando com o menino. Não um grito de repreensão, mas um grito de animal. Este era um som que eu nunca tinha ouvido um humano fazer antes, e eu não conseguia nem imaginar o que significava. O menino voltou a gritar com um uivo animalesco e correu para dentro de casa. Todos nós olhamos uns para os outros como se estivéssemos em um filme de terror. Então,
Outro grito irrompeu, mas dessa vez atrás de nós. Viramos e vimos um menino atrás de nós, provavelmente de 12 ou 13 anos. Fomos pegos. O meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo em meu peito. Outro grito veio da direção da casa e vimos o homem alto vindo atrás de nós. Ele não tinha uma arma. Então, todos nós sentimos que ele estava prestes a nos capturar e não nos matar. Decidimos agir como perdidos e apenas pedir a ele informações sobre a cidade por ali. E talvez ele pegasse leve conosco. E quando ele chegou perto o suficiente para nos ouvir, todos nós começamos a implorar para ele, dizendo que precisávamos voltar para casa logo, e a chorar, perguntando se ele poderia nos ajudar de alguma forma. Ele apenas olhou para nós, e o menino atrás de nós empurrou Pedro para a frente do homem. O homem alto e gordo abriu os braços e bateu ambas as mãos na cabeça do meu amigo Pedro, como se matasse uma mosca. O homem colocou tanta força nas mãos que afundou a cabeça do Pedro, matando ali em nossa frente. Começamos a correr, mas o menino me pegou pelo braço enquanto o André fugia. O homem alto começou a caminhar de volta para sua casa e o menino me levava como prisioneiro. A alguns metros de casa, toda a família saiu para me ver. Haviam 2 mulheres muito velhas e outras 2 mulheres de meia idade. Também havia um homem de meia idade, 3 jovens, provavelmente na casa dos 15 anos, e 8 filhos. Todos pareciam animais. Poderíamos dizer que eles eram todos parentes, pois todos tinham cabelos loiros e olhos azuis profundos, e ninguém disse uma palavra para mim. Eu estava assustado e confuso e continuei implorando, mas eles pareciam nem se importarem. O homem alto de antes, ele pegou um machado e destroçou o corpo do Pedro. Eu estava amarrado e vi toda a cena. A velha cozinhava o meu amigo Pedro, e todos da casa se alimentaram dele a ponto de sobrar somente os ossos. Mas antes, eles me colocaram à mesa, me obrigando a comer também. Então, me deu uma ânsia, e eu vomitei na mesa, e o grandão bateu a minha cabeça na mesa. E foi onde aproveitei para cair no chão, segurando a faca que estava sobre a mesa. O garoto se aproximou rindo de mim, e foi a chance que eu tive para cravar a faca em seu pescoço. Ele caiu desacordado, e os outros ficaram loucos de fúria, principalmente o irmão do garoto, que parecia ter 13 anos. Ele se descontrolou e começou a se transformar em algo horripilante. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos estalavam e a sua fisionomia mudava para algo monstruoso. Um lobisomem. É a descrição mais apropriada que eu tenho para aquilo. Os demais pareciam não gostar do garoto se transformar. Urraram para ele. Então o garoto atacou um deles. Os outros pareceram não gostar e foram para cima do garoto. E o garoto, que agora era uma fera, ele fincou as suas garras no abdômen de uma garota que deveria ser a sua irmã. Então, outros começaram a se transformarem também, enquanto o grandão travava uma luta intensa com a fera. Eu não esperei para ver o resultado e corri dali. A velha percebeu a minha fuga e ficou na frente da porta. Então, com toda a minha força, eu enfiei a faca no crânio da velha e ela caiu feito uma múmia. Passei por cima dela e fugi dali. Alguns deles me perseguiam pela floresta, mas logo apareceu o André, com um grupo de guardas florestais que atiraram na direção daqueles monstros. Então eles recuaram. Não sei como terminaram as investigações,
mas de tão apavorado e traumatizado que eu estava, eu voltei para a minha cidade imediatamente e de lá me mudei com a minha família para Curitiba. O mais estranho foi que a polícia de Guaíra sequer me levou para interrogatório. Me formei em outra faculdade e 13 anos depois eu encontrei o André pelo Orkut e voltamos a conversar. Eu não toquei no assunto sobre o ocorrido e depois de algum tempo ele me chamou para sua casa e eu aceitei o convite. Chegando em Guaíra, estávamos em um churrasco em família e quando todos já tinham bebido o suficiente, eu toquei no assunto novamente e perguntei sobre tudo o que aconteceu naquela floresta. O meu amigo tentou ignorar a resposta, mas a minha persistência e a embriaguez da sua mãe finalmente me deram as respostas. O que ela disse me mudou para sempre. Aparentemente, aquela família realmente morava lá desde o século XIX naquela mesma casa. Eles haviam sido exilados para aquela floresta por revogar a sua religião. E a cidade realmente não se misturava mais com eles. Eles mexiam com práticas obscuras e imundas, o que resultou que todos ali se transformavam em criaturas que as pessoas chamavam de lobisomem. Em 1971, uma garota local da cidade desapareceu, e depois de semanas de busca e resgates sem resultados, presumiu-se que ela havia morrido devorada na floresta. 8 anos depois, outra menina em idade escolar desapareceu, e desta vez era a filha do delegado. E mais uma vez, depois de semanas procurando, nada apareceu. A polícia decidiu ir até a casa dessa família e perguntar se eles a viram, sendo que eles moravam na floresta onde a menina havia se perdido. E para a surpresa do delegado, a sua filha estava lá, morando com a família. E aparentemente estava grávida. Esta parte agora é folclore sem confirmação real, mas muitos dos habitantes locais acreditam que seja verdade. O governo e seus agentes fizeram uma emboscada para uma matilha de lobisomem que atravessariam a fronteira do país para se refugiarem no Brasil. Mas todos foram emboscados e mortos, exceto um homem que conseguiu fugir e se esconder nessa floresta, e mais tarde encontrou essa família que vivia ali isolada. A família protegeu o homem, e ele se procriou com as mulheres da casa, transformando todos em lobisomens. Na época, a família estava disposta a prender a todos, mas tiveram uma ideia ainda mais genial. Quando a polícia pegava algum criminoso acusado de algo grave, em vez de levar para a delegacia, eles levavam o indivíduo até próximo à casa na floresta e deixavam o cara ali com as pernas amarradas. Então, a polícia ia embora e nunca mais se tinha notícias do indivíduo. E foi assim por anos, e ninguém sabe dizer se essa prática continuava. Mas há cerca de 10 anos, homens de preto apareceram, interrogando muitos dos moradores de Guaíra sobre o assunto. E só se sabe é que os homens de preto adentraram a floresta, e de lá pra cá, a família Monstro nunca mais foi vista. Eu sinto até hoje a perca do meu amigo Pedro, e se esses homens de preto forem o Descobre, eu torço muito que eles tenham acabado com toda a família Monstro. E desejo que a família Monstro tenha sofrido muito antes de morrer. Boa noite. Histórias de monstros costumam fazer sucesso no mundo todo,
Mas o fato deles insistirem em viver no fundo de lagos, em terras distantes ou nos confins das florestas tornam as suas supostas aparições em ocasiões raras e muitas vezes duvidosas. Assim, não é por acaso que o nosso conhecimento sobre eles vem quase exclusivamente de imagens borradas ou relatos pouco confiáveis. Relatos sobre o chupa-cabra ou skinwalker brasileiro apareceram pela primeira vez em Porto Rico, em meados dos anos 1990. Eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo esses relatos, estaria matando animais de criação para corte e chupando seu sangue. Daí veio seu nome popular. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. E desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Matheus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Matheus. Mas a nossa amizade não terminou aí não, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo, até porque, como era em área rural, ele não tinha amigos por lá, e ninguém da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com o seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a alguma distância. E nesse dia ele não estava, pois tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, andando a cavalo, mexendo com as vacas, nos aventurando por dentro do mato, no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltávamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados, uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado, e no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta, e sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que perguntava ao meu amigo, ele dizia que não ouvia nada. Mas um certo dia que eu passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então eu comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos que pareciam de choro ou lamento, eu não sei explicar.
Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar e ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. E inverno nessas cidades do sul à noite fica mais escuro que o normal. Eu tentei acender a luz da cozinha, ainda ouvindo aquele som do choro. Porém, não foi surpresa da luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Bem, isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que eu liguei a luz, aquele som lá fora, ele simplesmente parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para a minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou, mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito, pareciam serem urros. Ah não, daí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então eu me cobri com o cobertor e adormeci. Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele não pareceu tão surpreso. Então, o resto do dia passou normal, e no domingo eu fui embora para a cidade. No outro final de semana, quando voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa, e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era real, e ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation. Enquanto conversávamos, pois na fazenda não tinha sinal de celular e nem mesmo de internet. E foi aí que começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo, e quando espiamos para ver o que era, entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta, e podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto saiu de dentro da floresta. Ele era careca, os seus olhos eram vermelhos, ele esticava a boca produzindo um som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque vendo aquilo. Então eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse, e mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós. Ele escutou meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos, como se camuflasse. Isso foi o bastante para nós trancarmos a janela e apagar as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. No dia seguinte, nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo, seja lá o que fosse. Encontramos uma estranha árvore arrancada com um monte de buracos no chão. Ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro de uma gruta que havia ali, mas decidimos não entrar lá procurando. Bem,
Algumas semanas se passaram e nada. Voltei para a fazenda do Matheus apenas 2 meses depois. Ele então me contou que aquela criatura que vimos não era nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas eu não vi nada. De repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente acima da minha cabeça. Eu olhei para o telhado que estava a apenas 7 pés do chão e vi aquela criatura sentada no telhado a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa gritou na minha cara e eu corri de volta para o galpão, bati a porta. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido e eu, ali parado em pânico, mandando ele trancar tudo. Nós nos trancamos lá dentro e esperamos que o seu pai voltasse. E isso foi por volta das 18 até as 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas era mais ou menos perto da noite. O seu pai estava na floresta com os amigos e empregados, procurando a criatura que matou o seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele retornou para casa, contamos a ele o que tinha ocorrido. E ele e 2 dos seus amigos e nós olhamos para a floresta e vimos aquela mesma criatura beirando a floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e simplesmente ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse ataque do chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. O pai do meu amigo chegou até mesmo a consultar uma mãe de santo, e a mesma disse que era uma entidade maligna que foi enviada para atacar a sua família. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo Matheus, ele se mudou para cá, para a minha cidade, a cidade Morro da Fumaça. O seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-lo de louco, até porque pessoas de cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já vi na vida. Pergunto aos inscritos: alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite e vão dormir. Olá, eu me chamo Andressa. Eu estava assistindo os relatos do canal e lembrei de uma ocasião assustadora que ocorreu na casa da minha avó por volta de 2014. A casa era no interior de Minas Gerais
e tinha bastante mato e árvores ao redor. E a casa mais próxima era da minha tia, que ficava a uns 500 metros. Não havia muita iluminação na rua, e somente em casa que havia luz elétrica. E lá fora era tudo um breu. Você sentia a atmosfera do lugar te esmagar durante a noite. Eu tinha medo até de olhar lá para fora. Bem, era por volta das 7 da noite e só estávamos em casa, a minha avó, a minha tia e eu. Sendo que estávamos as 3 na cozinha conversando, e nessa época eu tinha por volta de 12 anos. Eu tinha acabado de sair do banho e depois coloquei a minha janta. E como estava meio de mal com a minha tia por algumas grosserias dela, eu resolvi ir para a sala e jantar e assistir um pouco de TV. Elas ficaram na cozinha conversando. Eu me lembro que elas falavam sobre assombrações e criaturas que rondavam sobre as matas ali próximo, vultos e risadas que elas ouviam no quintal durante as noites. A sala estava toda escura, mas confortável, apenas com a luz que vinha da cozinha, a qual passava do lado do sofá que eu estava sentada. Sentei nele e estava tão entretida com a comida que eu nem lembrei de ligar a TV. Esse sofá fica de frente para uma janela que estava fechada no momento, mas pela fresta de baixo, na altura de 2 centímetros, dava para ver a luz da lua lá fora. Em dado momento, eu estava ainda jantando, quando algo me fez olhar para o vão da janela. Neste momento eu tomei um susto e quase deixei o prato cair. E pelo vão da janela, eu podia ver um par de olhos me observando lá de fora, e pareciam espreitar bem na frente da janela, ali na parte de baixo. Eu olhei aquilo por uns 5 segundos, e foi o máximo que eu consegui. Eu senti um medo enorme quando aquela coisa se revelou. Era um enorme pássaro. Tinha o tamanho de uma pessoa, mas não tinha bico, e sim, uma boca humana com dentes afiados. A sua cara era pálida e cadavérica. Os seus cabelos eram negros, como se estivessem molhados. Os seus olhos pareciam um par de olhos humanos, bastante brancos e com pupilas pretas brilhantes. Aquela coisa tinha uma plumagem negra e os seus olhos eram tão penetrantes e maldosos que eu não conseguia olhar novamente. Mas eu escutei a criatura começar a bater as asas e levantar voo e desapareceu na escuridão do céu noturno. Eu peguei o meu prato e saí da sala rapidamente, e ao chegar na cozinha, eu tentei agir normalmente. A minha avó e a minha tia não escutaram aquele barulho, mas a minha tia fez um comentário que me assustou. "O que foi, menina? Viu alguma coisa feia lá fora?" disse ela maliciosamente. A minha tia mexia com coisa ruim, magia negra, essas coisas do tipo. Eu acredito que aquela coisa deveria procurar por ela, sei lá. Eu não entendi como ela poderia saber o motivo do meu susto. Horas depois, eu voltei na sala, e aquilo não espreitava mais pelo vão da janela. Eu tentei pensar o que poderia ser aquele enorme pássaro. A minha avó disse que pode ser a Matinta Pereira, mas eu não tenho certeza, pois existe outra criatura chamada Manananggal, uma criatura mulher-pássaro do folclore filipino. Eu me considero uma pessoa corajosa, mas naquele dia eu não sei o que aconteceu. Mas de uma coisa pelo menos eu tenho certeza, que pelo medo que aquilo me causou e pela forma que eu não consegui encarar aquilo por muito tempo, eu posso dizer que era uma criatura desconhecida ou o próprio demônio. Boa noite.
Boa noite. Pode me chamar de Carla, que é o meu nome verdadeiro. Sou Clara, de 28 anos de idade, cabelos castanhos, bunda e peito empinados. E sim, sou uma ex-garota de programa. Mas se engana quem acha que este é um conto erótico, pois o terror que passei não desejo nem para o meu pior inimigo. O meu ponto de atuação sempre foi na Via Expressa de Contagem e Belo Horizonte. Há 5 anos atrás, estava eu e mais 2 amigas. Há 5 anos atrás, estava eu e mais 2 amigas em frente ao motel Cê Que Sabe, na Via Expressa de Contagem. Como de costume, sempre acenava para os carros e quando o motorista parava, combinávamos um preço e íamos para esse motel, de nome Cê Que Sabe. Me lembro que era uma quinta-feira, por volta de 21 horas. Parou um caminhão no acostamento da BR e as minhas 2 amigas, Irene e Isabela, foram até o motorista do caminhão. Achei que talvez fosse algo a 3, mas logo as 2 voltaram e disseram: Carla, ele quer falar com você. Naquela noite, eu havia chegado a uma conclusão, que seria o meu último dia como garota de programa, e procuraria um emprego decente, pois não poderia me acabar nesta vida. E sinceramente, eu não estava nem um pouco afim de programa naquela noite. Mas por educação, eu fui até o motorista. Quando eu o vi, fiquei abismada e pensando: meu Deus, o que esse Tony Ramos quer com uma mulher igual a mim? Ele parecia o Tony Ramos dos anos 90. Era lindo. Não havia palavras para descrevê-lo. E pela primeira vez eu senti algo de verdade por alguém, que não fosse por puro interesse. Ele, muito educado, se apresentou como Antônio. Me chamou de princesa e perguntou se eu não queria ir para o motel com ele. Porém, não nessa espelunca do Cê Que Sabe, mas em um outro motel melhor. Ele perguntou o meu preço. E como eu estava caidinha por ele, eu disse: primeiro você inspeciona a mercadoria e depois você dá o seu preço. Ele me deu a mão e subi no caminhão. Fomos para o Motel Fuego, que fica em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Primeiro fizemos amor. Ele parecia uma máquina do sexo. E de fato, ele parecia um Tony Ramos tanto na aparência quanto no corpo peludo. Transávamos loucamente, e enquanto ele estava por cima de mim, comecei a ouvir urros. Achei estranho, mas continuei. Pensei que talvez fosse algum fetiche. E assim que acabamos o primeiro round, eu percebi que o seu pênis estava muito maior do que de início. Tipo, o dobro do tamanho. Era como se fosse um cachorro ou um cavalo que aumenta o tamanho do pênis durante a relação sexual. Aquilo me machucava um pouco, mesmo muitas das vezes eu sendo mais experiente que os clientes. Afinal, aquela era a minha profissão. Bem, viramos amigos, e certo dia ele me convidou para conhecer a sua cidade, Bom Despacho, em Minas Gerais. Então eu fiquei no ponto, em frente ao motel Cê Que Sabe, aguardando ele passar com o caminhão para me buscar. Era por volta de 8 da noite quando ele chegou. Estacionou o caminhão e me ajudou a pegar a minha mala. Neste momento, chegou um velho cliente meu, um homem grande e forte.
e disse para o Antônio coisas ofensivas à minha pessoa. Me humilhou na frente do Antônio e me acusou de ter AIDS e disse que eu havia passado para ele. Mas era mentira, pois sou uma mulher saudável e nunca transei sem usar proteção. Então, o Antônio disse que não se importava, pois o seu organismo era imune a qualquer tipo de doença. Fiquei sem entender o que ele quis dizer com aquilo. E em seguida, o Antônio pediu para o homem se desculpar pelas ofensas dele comigo, pois ele não permitiria que aquele sujeito falasse assim comigo. O homem riu e desta vez começou a ofender o Antônio. E daí, o Antônio o pegou pelo pescoço com apenas uma das mãos e o levantou a 30 centímetros do chão. E em seguida, o atirou a uns 3 metros à frente. Nunca, em toda a minha vida, eu vi uma força tão descomunal como aquela. Bem, depois deste episódio, eu fui para Bom Despacho com o Antônio. Ele tinha um sítio bem nos arredores da cidade. Era a primeira vez que eu viajava para um lugar tão tranquilo e bonito. Ele disse que era viúvo, mas a sua mulher faleceu há 5 anos atrás. E ele era muito apaixonado por ela. E disse também que eu parecia muito com a sua esposa. Bem, havíamos chegado na sexta-feira de madrugada. Então, transamos loucamente naquela noite. Eu já havia me apaixonado. Parecia que o Antônio usava algum tipo de feromônio para me deixar assim tão louca por ele. Após a nossa relação, dormimos até tarde. E naquele mesmo dia, ele me levou para conhecer o sítio e as redondezas. Ali perto havia uma mata fechada e um rio que passava por ali. Pescamos e trouxemos alguns peixes para casa. Fiz um belo de um peixe assado e almoçamos. Depois bebemos algumas cervejas e fomos para a cama, para o nosso ritual amoroso. Não sei o que estava acontecendo comigo, pois fizemos por 12 vezes seguidas. Ele parecia querer mais. Porém, eu já estava exausta e fui dormir. Por volta de 2 da manhã, acordo com o Antônio se levantando. Ele saiu só de cueca. Achei que talvez fosse ao banheiro, mas aí escutei a porta da sala se abrir. Então, fui devagarinho ver aonde ele ia. Reparei que ele foi em direção a um galpão que ficava escondido no terreno do sítio, a uns 300 metros de distância da casa. Fiquei observando ali, do alpendre, até que ele entrou neste galpão. Não dei muita bola, afinal estava muito cansada. Então voltei para a cama. E no outro dia cedo, quando acordei, não vi o Antônio na cama. Saí lá fora e ele não estava em lugar algum. Então, resolvi ir até o galpão para ver se ele ainda estava por lá. Até que fui abordada por um senhor e uma senhora. Eles se apresentaram como Agildo e Dalcir. Era um casal que morava no sítio vizinho. Me perguntaram se eu era a namorada do Antônio, e eu disse que sim. Então,
eles me convidaram para tomar um café na casa deles. Disse que não queria incomodar. E além do mais, eu estava esperando o Antônio voltar. Mas o casal insistiu tanto que eu acabei cedendo e aceitando o convite. Tomei um delicioso café forte com cuscuz de queijo, além dos pães de queijo enormes e do requeijão amarelo, que é uma delícia. Agildo me contou uma história um pouco preocupante. Ele disse: "Minha jovem, cuidado com este lugar, pois nessas matas já desapareceram muitas pessoas. Uma moça bonita igual você não deve sair com qualquer um, ainda mais com desconhecidos, e vir para este fim de mundo." Eu perguntei se havia algo de errado com o Antônio, porque se houvesse, eu iria embora naquela hora. O Agildo me olhou fixo nos olhos e disse: "Volte para o sítio, minha jovem, e se precisar de ajuda, não hesite em vir até nós, pois eu tenho muita experiência com armas e posso protegê-la." Voltei para o sítio e nessa hora o Antônio já havia chegado. Perguntei onde ele estava e ele disse que foi colher milho e tirar leite para o nosso café da manhã e não quis me acordar. Disse a ele que já havia tomado café no sítio do Agildo. E ele me olhou surpreso e disse: "Você foi no sítio do velho pervertido?" "Não precisa ter ciúmes, Antônio. O velho é casado." "É casado, mas não é capado. E tenho certeza que neste momento ele deve estar tirando uma, pensando nessa delícia de corpo." E enquanto o Antônio ainda falava no diabo, ele apareceu naquele exato momento. O Agildo disse que eu havia esquecido meu batom na casa dele. "Olha, este batom não é meu." Ele deu uma risada e disse que devia ser da sua mulher. E ele se enganou, achando que era meu. O Antônio virou para o velho e disse: "Velho safado, você veio, foi ver se a minha mulher estava nua, né?" Percebi que, de fato, o Agildo parecia ser realmente bem pervertido, mesmo tendo 70 anos de idade. Então o Antônio disse: "Vovô, hoje é o seu dia de sorte. Vou dar a oportunidade de você nos assistir transando, mas você não pode tocar." Nessa hora, o Antônio me pegou, tirou a minha roupa e começamos a fazer amor na frente do velho. Me senti meio desconfortável, mas gostei do fetiche. Enquanto eu e o Antônio transávamos, novamente ele começava a urrar enquanto eu gemia. Olhei para o velho cara de pau e ele abaixou as calças e começou a se masturbar. E depois que ele escutou a sua esposa lhe chamar, ele colocou as calças e saiu depressa. E o Antônio disse: "Olha, quando eu estiver fora, eu não quero ver você dando pra este velho não, viu? Você é só minha." Bem, o dia ocorreu normal, mas novamente acordei no meio da noite e o Antônio não estava na cama. Mas desta vez me levantei e peguei o meu spray de pimenta na bolsa. Afinal, era a única arma que eu tinha. Tomei coragem e fui até o galpão que havia nos limites do sítio. Afinal,
eu já deveria ter ido ali há muito tempo. Assim que me aproximei, puxei a porta, mas a mesma estava trancada com cadeado. Então, ouvi um gemido vindo lá de dentro. Mas desta vez era um gemido de dor e parecia ser de uma mulher. Tentei forçar a porta, mas foi em vão. Então, pensei em voltar para a casa do sítio para ver se achava a chave daquele cadeado. E assim que me virei, vi a silhueta de algo bem grande vindo em minha direção. A noite estava muito escura, mas de relance eu pude ver que era um ser animalesco. Era grande demais para ser um animal. Andava curvado. Seu corpo era coberto parcialmente de pelos negros. A sua boca era alongada, com caninos que sobressaltavam, e seus olhos eram vermelhos como brasa e de pura maldade. Aquela criatura veio muito rápido e me deu uma troncada, me fazendo voar uns 2 metros e bater na parede do galpão. E em seguida, abriu a boca e veio para cima de mim. Fui rápida o suficiente para atirar o spray de pimenta em seu rosto. A criatura colocou as patas sobre os olhos, levantou a cabeça e deu um urro tão intenso que tive que tapar os meus ouvidos. Saí correndo de volta para a casa do sítio. E quando já estava perto da entrada da casa, vi a criatura vindo correndo ao meu encalço. Tranquei as portas e janelas e coloquei água no fogão para ferver. E fiquei segurando uma faca em uma das mãos e na outra mão o spray de pimenta. E tentava, de todas as formas, arrombar as portas e janelas para entrar. Me enchi de coragem e abri a janela da cozinha. E assim que a criatura apareceu tentando entrar pela janela, eu joguei água fervendo na coisa. Porém, no pânico eu errei e só acertei um pouco da água. Mas foi o suficiente para a coisa cair no chão gritando e se debatendo. Saí correndo em direção à casa do Agildo. Mas assim que coloquei o pé para fora, a criatura investiu contra mim. Eu estava com a faca na mão. Então, cravei a faca em suas costas. A coisa deu outro grito que me gelou até a alma. Em seguida, atirei o spray de pimenta em seus olhos. E finalmente, parecia que eu havia vencido a criatura. Assim que cheguei na casa do Agildo, contei a ele tudo o que havia ocorrido. A sua esposa me serviu um chá. E ele disse para mim esperar ali com a sua esposa, que ele iria pegar a caminhonete e ir até a cidade acionar a polícia. Eu estava em choque, enquanto a Dalcir tentava me acalmar. E eu tomava um chá de camomila. O estranho é que não ouvi o barulho de caminhonete alguma. E já fazia uns 15 minutos desde que o Agildo saiu. Mas um tempo depois, ele logo chegou. Perguntei sobre a polícia e ele disse: "Calma, minha jovem, o seu namorado quer te ver." Ali, entrando pela porta, estava o Antônio. Eu quase tive um infarto, pois ele estava sangrando nas costas. Seus olhos estavam completamente vermelhos e havia várias queimaduras no seu corpo. Eu, quase chorando, perguntei a ele o que aconteceu e ele disse:
Calma, princesa. Isso aqui não é nada, pois eu me recupero rápido. Agora, você, sua vadia, vai morrer. A última coisa que me lembro foi do Agildo me acertar com algo na cabeça. E em seguida apaguei. Acordei pouco tempo depois com os pés e mãos amarrados, em um quartinho todo escuro, que eu julguei ser o galpão que eu tentava entrar mais cedo. O lugar tinha um cheiro insuportável de podre. E logo percebi que havia mais alguém ali. Em seguida, a porta se abriu e a luz se acendeu. Era o Agildo, e a primeira coisa que ele disse é que eu podia gritar à vontade, que ninguém me ouviria. Pedi ajuda para ele, mas foi tarde quando descobri que ele e o Antônio eram cúmplices de tudo aquilo. Próximo a mim havia uma moça acorrentada e amordaçada. Ela estava nua e muito machucada. O Agildo disse que aquela moça era o seu brinquedo sexual. E havia uma semana que o Antônio a havia sequestrado e a trazido para ele, pois aquelas terras eram dele e essas garotas eram o preço do aluguel, pois o Antônio primeiro a seduzia e em seguida transava com elas e depois as traziam para o sítio. Então o Agildo as molestavam. E por último, o Antônio se alimentava da carne delas, para não deixar vestígios, e os ossos eram enterrados na mata. Neste momento, o Antônio entrou naquele quartinho, e pude perceber que o seu corpo já estava quase que 100% curado dos ferimentos. Mas como aquilo era possível? O Antônio estalou o pescoço e disse que estava com muita fome. Ele foi até a garota e a mordeu direto na sua jungular. E assim que ele abriu a boca, saíam presas enormes. A garota gritou e se debateu, até o seu sangue se esguichar por todos os lugares. Meu Deus, eu estava vivendo um verdadeiro filme de terror. Já passei por tantas coisas na vida, como violência por parte de homens e outras coisas. Mas aquilo ali era um verdadeiro inferno. Pobre garota, não devia ter mais do que 19 anos e foi morta daquela forma. O mais incrível era que o Antônio agora estava na forma humana. Era como se ele controlasse aquela transformação. O Agildo parecia se divertir com aquela situação. E pulando de felicidade, ele começou a tirar a roupa e passar a mão em minhas partes íntimas. E depois tirou a dentadura e colocou aquela boca nojenta entre as minhas pernas e começou a se deliciar. Eu chorava de medo e nojo. E quanto mais eu chorava, mais ele enfiava aquela língua enorme. Parecia se excitar com o meu sofrimento. E foi aí que o Antônio pediu para ele parar. Mas ele continuou. Então o Antônio pediu de novo. E o Agildo nem deu ouvidos. Daí, o Antônio colocou a mão aberta sobre a cabeça do Agildo e virou a mão para o lado. Eu só ouvi um forte estalo do pescoço do velho pervertido se quebrando. O Antônio olhou fixamente em meus olhos e disse: "Não posso te machucar. Você me lembra muito a minha amada esposa. Talvez
seja até a reencarnação dela aqui na Terra. Mas também eu não posso ficar junto de você, pois sou uma besta sanguinária que se alimenta de carne e sangue fresco. Fiquei pensando, reencarnação de sua esposa? Quantos anos ele tem? Em seguida, ele me desamarrou e disse: "Vá embora, princesa. Você foi a única pessoa que conseguiu me ferir, tanto por fora quanto por dentro. E como prêmio, te darei a sua vida. E nunca mais nos veremos de novo." E assim que me soltou, ele se pôs de quatro e se transformou naquela besta horrenda. E saiu em disparada em direção à mata. Enfim, tudo já havia se acabado. Saí daquele lugar e caminhei por horas até chegar na rodovia. Um grupo de amigos que passavam de van me deram uma carona até a cidade de Nova Serrana. E de lá, liguei de um orelhão para minha mãe, que ligou para um táxi e me buscar. Nunca contei este fato a ninguém, e nem mesmo à polícia, pois o velho pervertido estava morto. E o Antônio, duvido que o pegariam. Me casei em 2017 e atualmente moro na Itália com o meu atual marido. E sempre acompanho os vídeos do canal Elite Oculta daqui de Milão. E quando vi o relato da caminhoneira e do lobisomem, eu decidi contar a minha história, que é um pouquinho parecida. O meu marido tampouco sabe falar português, então nunca soube da minha antiga vida, e espero que nunca saiba, pois este é um homem bom, e nunca quero perdê-lo. Mas é triste admitir que nunca esquecerei o Antônio. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Simone. Tenho 64 anos e sou uma mulher vivida. Mas isso não quer dizer que eu não deixei de ser jovem. Sou bem bonita, solteira e afim de um bebê aqui da creche. Mas não para cuidar, e sim para ser cuidada. Admiro muito os relatos contados pelo Elite Oculta e tenho um certo fetiche por aqueles relatos picantes. E quem gostar, deixa o like. Bem, hoje eu tenho um relato fantástico para contar para os bebês aqui da creche. Mas tal fato não ocorreu comigo, e sim com o meu avô. Os meus avós moravam no sul de Goiás, e isso lá para a década de 30. E essa história foi passada da minha avó para os seus filhos, e posteriormente contada para nós, pelos nossos pais. Eu mudarei a narrativa desse relato para dar melhor ênfase e vida aos fatos, mas manterei a história autêntica com todos os fatos, nomes e lugares reais. O meu avô se chamava José, muito conhecido como Zeca. Ele vem de uma família muito importante de Goiás, os Montalvão. E dos seus pais, ele herdou muitas fazendas, terras, gados e muitos criados. Ele era um homem muito rico, se casou jovem com uma mulher chamada Maria das Graças e logo tiveram filhos e filhas e constituíram uma família. Zeca era um homem ambicioso, mas acima disso, ele era muito ganancioso. Alugava terras para as pessoas pobres trabalharem e produzirem para ele. Então, todo mês, ele aparecia para cobrar das pessoas que cultivavam em suas terras, e ele cobrava metade de tudo que a terra produzia. Também levava leite, gado, porcos e galinhas, e tudo que era cultivado em suas terras. Ele levava a metade.
O dinheiro o tornou um homem ruim, pois além do dinheiro, ele passou a tomar posse das crianças que nasciam em suas terras. As meninas ele abusava, e os meninos ele colocava para trabalhar para ele em troca de comida. Ele estendia as suas terras por todo o interior de Goiás, e quando alguns fazendeiros se recusavam a vender a terra para ele, ele mandava os seus capatazes matadores de aluguel dar um fim no fazendeiro que não queria vender a terra. E assim, ele comprava na mão do herdeiro por um preço muito mais em conta, ou simplesmente invadia a terra e ficava para ele. E como ele era um coronel muito rico e respeitado, a polícia sempre fazia vista grossa para os seus crimes. E quando o fazendeiro já sabia que o homem era ruim, ele tratava logo de vender a terra e satisfazer a vontade do coronel, mas naquele tempo tudo era pago em dinheiro vivo. Não era igual nos dias de hoje que tem Pix, transferência bancárias e cheque. O fazendeiro recebia o valor proposto em dinheiro, mas assim que assinava o contrato da venda das terras, o fazendeiro era morto junto com a família nas estradas quando estava de mudança para a cidade. E assim, todo o dinheiro era pego de volta e as terras ficavam com o coronel. Ele também era cruel com a sua esposa e os seus criados. A sua esposa Maria não entendia por que o seu marido, que era um homem bom, havia se transformado no monstro. E depois que o seu pai morreu, ele piorou, se tornou mais perverso, pois o único que ele respeitava era o seu pai. O seu pai Afonso era um homem bom e sempre repreendeu o filho. Mas no seu leito de morte, a Maria, esposa do Zeca, ela foi até o Afonso e contou todas as perversidades que o marido fazia com as pessoas. Então, antes de morrer, o seu pai o chamou e o amaldiçoou. Disse que ele sempre teve tudo, nunca precisou trabalhar, pois já nasceu em berço de ouro, e sempre recebeu amor e educação, e que tudo que ele herdou era bênção de Deus concedida a ele, o seu pai, mas que ele perderia tudo, pois Deus lhe deu, e agora ele mesmo vai tomar. E que Zeca viveria como um bicho, seria mais humilhado do que todos que ele já havia humilhado. Zeca não se arrependeu, ficou furioso, pegou uma almofada e sufocou o próprio pai, que já estava no leito de morte. E quando uma das criadas chegou em casa e contou para Maria o que o marido havia feito, e que Zeca descobriu que foi ela que contou aquelas coisas para o sogro. E assim que ele chegasse em casa, com certeza ele a mataria. Então, Maria, desesperada, ela pegou os 4 filhos, eram 3 crianças e um adolescente, e fugiu daquelas terras. O Zeca, então, ele colocou um grupo de capatazes atrás da localização da Maria, e a ordem era para matá-la e também matar as crianças, pois, segundo ele, a sua esposa havia o traído e ainda por cima fugido dele. Não foi difícil os capatazes localizarem a Maria. Ela estava morando com as crianças em uma casinha isolada no meio do mato, mas Maria sempre tratou bem os capatazes, e eles diziam para Maria que ela era a verdadeira coronela daquela fazenda, a rainha daquelas bandas, e só bastasse uma ordem dela, que todos eles voltariam para a fazenda e matariam o coronel Zeca. Maria, com um bom coração, ela disse que não queria o sangue do seu marido em suas mãos, e que os capatazes apenas não informassem a sua localização, e sempre levasse comida e água para ela e para os filhos.
E assim, os fiéis capatazes fizeram. Os homens diziam a Zeca que nunca encontrou a Maria. E quando Zeca saía para procurar e avistava aquela casinha lá no meio do mato, isolada, sempre ia um capataz na frente, vasculhava o local e falava que lá não tinha ninguém. Claro que todos estavam preparados para matar Zeca, caso ele fosse até a casinha ali no meio do mato e encontrasse a Maria. Mas por sorte, o Zeca acreditava no capataz e não ia até o local. E com o tempo, ele casou com a filha de um criado que se chamava Jane. A garota tinha 14 anos e eles tiveram 3 filhos. Mas com o tempo, a sua vida parecia ir para trás. Os moradores que moravam e produziam em suas terras abandonaram o local e colocaram fogo em tudo, até no solo, para o mesmo nunca mais voltar a produzir. Os seus criados fugiam da fazenda, os seus capatazes conspiravam contra ele o tempo todo, e Zeca encontrava-se desesperado. Então, um capataz revoltado por Zeca ter abusado da sua filha de 8 anos, ele pegou a sua espingarda e matou os 3 filhos de Zeca. Colocou fogo nas plantações, nos celeiros e matou todos os animais. Os outros capatazes viram tudo acontecer, mas não fizeram nada para impedir. E esse capataz que teve a filha violentada, quando ia matar o Zeca, ele deu o azar de ficar sem munição. Então, Zeca o matou com um tiro certeiro na cabeça. Todos os capatazes e criados abandonaram a fazenda e foram servir a Maria na casinha onde ela morava. Se acamparam lá em volta e passaram então a protegê-la. Então, uma chaga passou a tomar conta de todo o corpo de Zeca, e ele sentado numa pedra se lamentava, chorava e se coçava insistentemente com o que tinha na mão. Então Jane, a sua mulher inconformada, a mesma que já tinha 18 anos nessa época, ela disse o seguinte: "Maldito tu és, Zeca! Você atraiu todas essas pragas para que nos atingiram. Os nossos filhos todos mortos. Quem jamais perdeu tudo num só dia? Sim, és maldito. Faça agora um favor e se mate para que não venha mais maldição sobre esse lugar. Maldito foi o dia em que você me tirou dos meus pais e eu gerei os teus filhos." Então o Zeca respondeu: "Humilhado estou e triste até a morte. Entendo o que fiz ao Criador para receber tamanho castigo. Sim, morrer é melhor do que viver. Irei me lançar do pico daquela montanha para que a minha vida se vá e cesse toda essa maldição. E sem demora eu irei." Zeca, a caminho da montanha, ele encontra o seu irmão Tiago. O Tiago disse: "Ah, Zeca, para onde vais? Soube das más notícias, que tragédia, mas o que faz aqui sozinho? Deixe-me abraçá-lo." O Zeca respondeu: "Solte-me, Tiago, eu preciso seguir o meu caminho. Eu pequei contra Deus e agora me lançarei a partir do pico daquela montanha ali, ó." Então disse Tiago: "Ó, Zeca, não digas assim, não faça tal. Ainda respiras e estás de pé. Ainda ouves e falas, consegue me ver e estás lúcido. Há muita vida em ti, não faça tal coisa, ainda que a dor seja tanta. Se você está arrependido, Deus escuta o seu clamor e está disposto a te perdoar." Então disse Zeca: "Olha, irmão, da vida eu não quero mais nada. Comer, beber, dormir, enxergar, andar. Do que adianta se a minha alma está esquartejada, cega, muda e morta? Deixe-me seguir o meu caminho, Tiago."
Tiago permaneceu estático em seu lugar, e Zeca prossegue em seu caminho. E próximo ao pé da montanha, Zeca encontra um segundo irmão. Era o seu irmão mais novo, o Lázaro. Então, Lázaro foi até ele e disse: Ai, Zeca, que dor, que tragédia! Triste a vida, sim, tristíssima. E és um homem tão valente que tinha tanta fama e todos o temiam. Quando eu estive caído morto naquela estrada, foi você que me levou e cuidou de mim, lembra? Deixou-me sobre os cuidados dos seus criados em sua casa. E agora tudo se foi. Não pode ser, Zeca. O Zeca responde: Lázaro, bom irmão, guarde as suas lágrimas para quem ainda pode ser digno de misericórdia, pois o meu caso não vale ser mencionado ou lembrado. Eu me achava acima do Criador, mas é o Eterno que decide quem vive ou morre, quem tem honra ou vergonha, e todas as coisas pertencem a Ele, e Ele dá a quem Ele quiser. Eu tive tudo nas mãos, mas fui mal aos olhos do Eterno. Eu mereço todo esse castigo, pois mesmo se o Criador me perdoasse e eu voltasse a ter tudo que eu tinha antes, eu voltaria a ser aquele homem perverso e corrompido pelo poder. Então é melhor que eu morras. Então disse Lázaro: Zeca, permita-me cuidar de você como cuidastes de mim. Permita-me abrigá-lo em minha casa, como um dia me acolheste na sua. Eu sou teu irmão, Zeca. Tens a minha vida se quiseres. O Zeca respondeu: Não, Lázaro. Não permita que a maldição que caiu sobre mim chegue perto de ti e dos teus filhos. Deixe-me, Lázaro. Deixe-me ir. Zeca, ele segue a sua subida à montanha e chega até o topo. E lá, ele encontra Satanás à sua espera. Então o diabo disse: Zeca, o que pretendes fazer aqui? Eu vim como um raio ao saber o que dissestes aos seus irmãos. Zeca, não cometa tais atos. Então respondeu Zeca: Tens a forma de um animal do campo, mas fala como um dos meus amigos. Quem és? O diabo então responde: Ah, Zeca, assim como a ti, eu também perdi tudo num só dia. Perdi as minhas asas de anjo, a minha casa, o meu reino e os meus amigos. Tudo em um momento acabou. Mas veja, até para um filho da rebeldia como eu, houve misericórdia. E no meu caso, havia sim culpa em minhas mãos. Mas mesmo assim, o Criador não me matou. Ele poupou a minha vida e ainda me lançou numa terra formosa, onde eu pude ser rei e fazer tudo conforme a minha vontade. Acredite, Zeca, ainda pode viver uma boa vida, mesmo deformado e mesmo sendo outro. Você terá apenas que aceitar que não és mais o mesmo. Venha comigo e também se tornará rei. Será temido pelos homens e por todas as feras do campo. Zeca, ele decide ir com Satanás, que o leva a uma grande floresta para viver junto aos animais selvagens. Então, Zeca se transformou em uma enorme fera de pelos negros, compridos por todo o corpo, olhos vermelhos, cara como a de um grande cão, com enormes orelhas, focinho com dentes afiados, grandes garras, braços que chegavam quase em seus pés, e enormes patas, e suas pernas pareciam dobradas para trás. A Maria voltou para a fazenda para viver ali com os seus filhos. A terra voltou a produzir, e os seus criados e capatazes voltaram para servi-la, e a denominaram como a rainha da fazenda, pois ela sempre foi uma boa mulher. Aquele era o fim de Zeca, como homem. Mas ele voltou como fera, voltou como um lobisomem. Ele matou quase todos os capatazes, peões
e criados da fazenda. Maria se viu obrigada a vender aquele lugar amaldiçoado e mudar para Goiânia, onde viveu seus últimos dias, e contou essa história aos seus filhos. E um dos seus filhos era a minha mãe, que junto com os meus tios afirmam a veracidade desses fatos. Ninguém sabe se a fera ainda vive, mas até hoje ainda há relatos de avistamentos e ataques de lobisomens por aquelas bandas. E isso é tudo. Boa noite.